Olá, bem-vindos a mais um Olho no Olho. Hoje estamos com o empresário Jonas Locatelli, que vai estar nos contando um pouco da vida dele. Tudo bem, Jonas? Tudo bem, Pipo. Estamos gratos de estar aqui participando com você, junto com o público da TV News, né? E estamos muito felizes aí por poder, nesse ano que se inicia, estarmos presentes aqui junto com vocês. Me conta um pouco, onde nasceu o Jonas Locatelli? Jonas Locatelli nasceu na cidade de Cruzeiro do Oeste, no estado do Paraná, Pipo. Eu vivi lá até os 9 anos de idade. Depois meus pais mudaram para Maringá, também no estado do Paraná, onde moramos mais 2 anos. Depois fomos morar em São Paulo. Moramos em São Paulo durante 4 anos. E aí viemos para Itapeva em 1971. E aí aqui nós nos erradicamos, consideramos filhos da cidade. Em 78 eu havia terminado a escola de Minas, fui morar em São Paulo, havia me formado, casei com a filha da terra aqui, com a minha esposa, em 1979, e em 1991, eu sou em 78, em 91 eu retornei para Itapeva e estamos aqui desde 1991 novamente, compartilhando com os amigos e compartilhando essa bela cidade que é Itapeva. Legal. E como foi sua infância? Minha infância. Interessante a gente fazer uma retrospectiva da infância, né? Olha, eu me recordo que tive uma infância muito boa, porque sou um dos 7 filhos, né? Nós somos em 7 irmãos. E eu me recordo que até os meus 17 para 18 anos, foi maravilhosa a infância, porque é aquela família grande, aquele pessoal grande. Mas, infelizmente, em 1974, eu perdi minha mãe, a gente morava aqui em Itapeva, e em 75, o meu pai. E, por consequência, perdi todos os irmãos também, cada um foi morar com um parente, com um tio. E eu, então, fiquei sozinho, eu trabalhei aqui no supermercado Cofesa, né? Fui feirante, trabalhei com a Beth da Central Modas. Depois eu passei num concurso do Projeto Rondon, onde eu trabalhei no INSS. E depois, terminando Minas, é que eu fui embora para São Paulo. E eu já namorava, naquela época eu tinha 17 anos, eu namorava a minha atual esposa, que viemos a casar, né? Estamos entre namoro e tudo, nós já temos 37 anos de convivência, né? Tenho 2 filhas maravilhosas, hoje formadas, casadas. E eu e a minha esposa estamos aí na luta, tem que continuar a luta, nós estamos aí. Então, eu posso dizer que tive uma infância muito boa até um período da minha vida. Depois teve os percalços da vida, mas nada que não pudesse ser superado. E uma família grande, e qual brincadeira que marcou muito a sua infância? As brincadeiras que você fazia? Então, é interessante, sabe aquela brincadeira de salva que a gente faz? Você pega uma pessoa, tem que salvar a outra, fica lá na árvore. Era uma brincadeira gostosa, né? Então a gente brincava, porque ela exige de você se esconder, exige a habilidade de você. Então era uma das brincadeiras que a gente assim, mais gostava quando era garoto, quando era criança. E os seus irmãos? Meus irmãos. Tenho 3 irmãos e 3 irmãs, são maravilhosos. Eu tinha uma irmã que ela veio a falecer quando ela tinha 9 anos, eu tinha 11, e ficou 3 irmãs e 3 irmãos. Então nós somos 4 irmãos, né? São pessoas, graças a Deus, assim, bem encaminhados, né? Eu tenho o irmão caçula, que ele é contador, é dono de uma empresa junto com o terceiro irmão. Eles são contadores, moram em São Paulo, então são bem-sucedidos. Tem um irmão que ele é matemático, ele trabalha em Furnas, é uma pessoa muito bem-sucedida na vida. E aí eu tenho 3 irmãs. Uma é casada com o ex-Bozo, também, como o Bozo hoje ele tem um trabalho missionário, ele viaja o mundo e ela viaja com ele. Então é até interessante esse trabalho dela, ela conhece vários países, vários locais, eles têm 2 filhos maravilhosos, uma sobrinha e um filho. E tenho outra irmã, que a minha irmã Esther, mora em Valinhos, também casada com um empresário muito bem-sucedido, né? Se deu bem na vida. E tem a minha irmã Ana Maria Locatelli, que mora aqui em Itapeva, que a gente mora aqui já há muito tempo, ela é proprietária do Cantinho da Paz, mas graças a Deus
Os irmãos todos bem encaminhados, todos. E para você, qual que foi o sentimento de perder a sua mãe e logo depois o seu pai? Olha, existem sentimentos que a gente consegue decifrar, consegue relatar. Mas existem sentimentos que ele ultrapassa, é como se a dor ultrapassasse tanto as coisas que você fica inapto. Eu perdi a minha mãe quando a minha mãe tinha 39 anos, cara. Ela estava grávida de mais um filho e foi para o hospital e veio a falecer assim rapidamente, de um dia para o outro, né? Aquilo foi algo assim que parece que arrancou a sua alma fora. E eu fiquei com os meus irmãos, para você ter uma ideia, nós ficamos assim, um irmão tinha 2 anos, outro tinha 4, outro tinha 7, outro tinha 9, era uma escadinha. E eu e minha irmã éramos os mais velhos. Logo em seguida meu pai ficou doente, né? Foi para o hospital e veio a falecer também um ano depois. Foi nessa época que eu não sabia o que fazer, os meus parentes então levaram os meus irmãos. Um foi para São Paulo, outro para Araçatuba, outro para Lucélia, cada um foi para uma casa de parente. E nós ficamos assim, um bom tempo longe. Quando eu me formei e casei, e fui morar em São Paulo, em 1970, final de 79, né, 80, começo de 80, então eu pude... eu estava trabalhando e pude trazer todos os irmãos para morar junto novamente. E aí moramos por um certo período, só que aí já tinha, a minha irmã já tinha trabalho e tal, e acabou depois, novamente, eles indo tomando a vida deles, mas nós moramos junto uma época. Agora, o sentimento, ele é muito difícil, viu? Você perder um ente querido, só o tempo é que cicatriza a dor, só o tempo é que faz você... entender as coisas, entender que nós estamos aqui nessa vida e que Deus é Deus e Ele sabe o que faz, como faz, a hora que faz. Se a gente não entender isto, a gente vai sofrer a vida inteira. Uma vez você entendendo essa questão, você fala, muito bem, eu faço parte desse todo, estou no meio desse todo para ter meus amigos, para tocar a minha vida e levar adiante a nossa missão aqui no dia a dia. Qual é a melhor lembrança que você tem? Melhor lembrança. A gente tem muitas lembranças, né? Tem fases da vida, bastante lembrança. Mas eu tenho assim, como melhor lembrança, a lembrança assim, quando as minhas filhas estiveram fora, estudando e se formando. A alegria delas poderem vencer, se formar, falar, agora eu tenho um diploma, agora eu consegui vencer. Então, é gostoso você ter essa lembrança de que os filhos, na verdade, você se realiza um pouco nos filhos quando você vê isso. Então, é uma lembrança gostosa, é algo assim, puxa vida, valeu a pena todo o esforço em prol dos seus filhos, né? Uhum. Voltamos daqui a pouco com mais um pouquinho da vida do Jonas Locatelli. Squad, ready, aim, fire! Ready! Aim! Fire! Ready! Aim! Fire! Ready! Aim! Fire! Jana, depois da infância, como que foi na escola? Escola é um tempo maravilhoso, né, Pipo? A gente começa a descobrir coisas, né?
Eu me lembro que a minha infância, assim, naquela época que eu estudei, havia o primário, depois havia admissão, depois havia ginásio, colegial, tinha todo aquele histórico que a gente tinha que passar. A minha infância no meu primário, eu me lembro assim que eu era um aluno bastante incisivo, querendo inquirir muito o professor, saber, conhecer. E eu era até tido como Caxias, né? Porque você quer estudar muito, quer saber demais e o pessoal às vezes não quer te responder tudo. Mas foi uma parte gostosa do meu primário. Nessa época estudei com essa irmã que veio faltar, que eu tinha, mas foi uma época gostosa, o primário. O ginásio, quando eu fiz ginásio, eu já morava em Itapeva, eu fiz o ginásio estadual de Itapeva, né, que era ali na Doutor Pinheiro, e foi gostoso também. Quer dizer, é uma época assim, onde são novos amigos, eu estava em cidade nova, e estudei fazendo o ginásio ali. Colegial, eu não fiz o colegial, eu fiz o Minas direto, né? A época que o Minas surgiu, a Escola de Minas surgiu em Itapeva, eu já prestei o vestibular, entrei para a Escola de Minas, e aconteceu algo interessante na Escola de Minas que a gente carrega pelo resto da vida. A Escola de Minas sempre foi uma escola muito difícil, porque eu fui praticamente a terceira turma que entrei. E naquela época eu me recordo que da turma de metalurgia, porque só tinha mineração e metalurgia, a turma de metalurgia era 250 alunos no todo. E naquele tempo não tinha essa de você passar o aluno, você passava se sabia, se não sabia, não passava. Eu me recordo que da minha classe, que nós éramos em 45 alunos, nós fomos em 3 alunos para o ano seguinte, que era para o segundo ano. Foi eu e duas meninas, né? Daí, para o terceiro ano, desses 250 alunos, foram reduzidos a classe para 20 alunos. E desses 20 se formaram só 19, porque houve uma desistência de uma colega nossa. Então foi uma fase assim bastante difícil a Escola de Minas, porque eu recordo que eu trabalhava no INSS pelo projeto Rondon, eu ia à escola, estudava até 11 e pouco, e depois eu tinha que estudar até as 3 da manhã, para vencer as matérias, para poder vencer aquela etapa. Mas foi uma época assim que para mim eu cheguei a um tempo da estafa, de tanto que eu tinha que estudar, porque eu tinha que estudar e eu tinha que estudar. Eu não tinha alternativa. Foi o período que eu tinha perdido os meus pais, então eu tinha que estudar e eu não tinha outra alternativa. Mas graças a Deus eu venci e foi assim uma coisa que hoje você olha para trás e fala, puxa, eu venci. Eu consegui passar essa etapa de escola. Não pude dar continuidade nos estudos, porque logo casei, as filhas estudaram, eu só vim dar continuidade nos estudos, agora, depois de já bem maduro, eu fiz marketing, né? Concluí o curso superior fazendo marketing, e eu achei até interessante, porque quando você faz o marketing, depois de uma certa bagagem que você tem, ele é fácil. Eu falei, poxa, a faculdade é mais fácil do que eu pensei quando eu queria entrar. Então foi muito fácil e a gente, graças a Deus, hoje está formado em marketing, né? E quando você estudava, o que te motivava a estudar? Porque hoje em dia os jovens que andam nas escolas, parece que não tem essa mesma garra de querer vencer, de querer, né, subir na vida estudando. É verdade, Pipo. Quando eu voltei para Itapeva, eu lecionei. Eu fui professor na Escola de Minas, durante 4 anos. E eu me recordo que eu dava uma dinâmica toda especial para os alunos, né? Eu utilizava trabalhos, eu utilizava apresentação desses trabalhos para explorar esses alunos. E era difícil você ver o incentivo desses alunos, porque o que eles pensavam? Eles queriam só fazer um curso para ganhar dinheiro. Eu acho que o dinheiro é bom e ele é só consequência de algo bom que você faz com aplicação, com dedicação.
No nosso tempo, a gente pensava, bom, quando eu escolhi metalurgia, eu falei, metalurgia porque eu vou trabalhar numa indústria. É uma coisa que eu quero estar num grande centro. E mineração eu tinha que estar no campo, né? Então, você faz porque você tem um ideal por aquilo que você está fazendo. Hoje os jovens pensam, bom, eu só quero ganhar dinheiro. E existe, infelizmente, umas leis que são mal interpretadas e mal aplicadas, que é o seguinte, o aluno tem que passar de qualquer jeito. Eu até me decepcionei da aula e parei de dar aula porque tinha alunos, quando você lecionava, que não merecia passar. E só tem uma coisa que reprova aluno, falta. Se o aluno tiver 25% de falta, ele reprova direto, sem nenhuma alternativa, sem nenhum recurso. Mas o aluno, por ser mau, o aluno, por não ter aquela garra, por não querer estudar, por não ter ideal, isso não reprova. Então os alunos acabaram descobrindo isso, uma grande parte. Então aquele que não tem um berço preparado, que ele precisa de um ideal, que ele precisa ser bom em tudo aquilo que ele faz, seja na escola, seja no trabalho, seja onde ele viver, ele leva tudo assim de qualquer forma, de qualquer jeito. Isso decepciona muito, eu acho que decepciona a todos, né? Principalmente o professor que fica, como quem diz, poxa, eu tenho que me desdobrar para fazer alguém que não quer aprender. Então é difícil. Hoje eu vejo difícil essa questão aí para os professores. E como você conheceu sua esposa? Minha esposa foi uma questão interessante. Foi você vê que os caminhos têm que se cruzar mesmo, né? Eu trabalhava no Cofezão, aqui, logo que o Cofezão abriu, e eu era um ali dos atendentes, né? Era um coringa, eu fazia um pouco de tudo. E o que aconteceu? Eu vi um dia minha esposa fazendo compra com o pai dela, e quando eu vi aquela menina, aquela loirinha, né? Ela tinha 14 anos. Eu vi aquela loirinha, sabe quando você vê alguém ué, diferente, alguma coisa muito especial. Eu vi, tudo bem. E aí passou os dias, ela também olhou para mim, certamente gostou, porque hoje está comigo. Ela olhou também e tal, e ela começou a frequentar o supermercado. Aí um dia, nós tínhamos o cinema, onde hoje é a Zog, e aí um dia eu convidei ela para ir no cinema, isso em 28 de março de 1974. Aí a mulher não pagava de sexta-feira, né? Aí eu aproveitei, convidei, levei ela no cinema, e de lá para cá estamos juntos, graças a Deus. Então foi assim, gostoso, foi uma coisa interessante que a gente vê que é Deus quem prepara quando a coisa tem que acontecer, né? E uma história marcante do namoro de vocês? Uma história divertida, uma coisa que aconteceu? Eu tenho assim, quando a gente é namorado, a gente tem um ciúmes danado da namorada, né? E eu me recordo que, logo que eu comecei a namorar ela, um amigo meu, falaram que ele, não era muito amigo, mas era um conhecido, disse que começou a dar em cima dela. Rapaz, você sabe que eu fui atrás desse cara e quis dar um cacete nesse cara. Arrumei uma encrenca e tal. Depois aí ela falou, para com isso, né? Para com isso, eu escolhi você, não é o outro. Então, quer dizer, então a gente tem umas histórias assim interessantes que vem à tona e falam, olha que interessante, né? E como foi o noivado, o casamento? Noivado, tá. O noivado foi, depois de 4 anos de namoro, foi exatamente no ano eu fui embora para trabalhar, no ano seguinte nós ficamos noivos, né? E o noivado foi gostoso, foi assim com os parentes dela, com os meus parentes, foi uma coisa familiar mesmo, né? Então eu fiquei noivo em 78 e depois no dia 10 de março de 1979, daí nós casamos. Nós casamos na igreja presbiteriana, foi assim, foi um casamento que foi durante o dia, no sábado. Nós tivemos o casamento numa chácara, naquele tempo você matava o boi, botava no espeto e fazia lá no chão mesmo e tal. Então foi assim, foi muito gostoso, foi, sabe, aquela expectativa. Naquela época eu tinha 23 anos, ela tinha 19 anos. Então eram dois garotos aí, indo para uma cidade grande, porque eu já morava lá.
E foi um casamento, assim, foi maravilhoso, foi algo... Né? Um momento que marca muito, eu acho que é a chegada do primeiro filho, né? Como que foi para você ser pai? Eu tenho, nessa questão, eu tenho umas experiências boas e ruins, né? Nós tivemos um primeiro filho, que ele nasceu, mas ele nasceu e morreu logo em seguida. Era o Tiago, ele ficou só 2 horas vivo, porque nasceu prematuro. Depois nós não sabíamos por que ele veio prematuro, né? Fizemos uma série de exames e aí descobrimos que a minha esposa tinha um problema de o colo do útero, ela tinha um problema de facilidade para ganhar nenê. E aí engravidou da segunda filha. E a segunda filha, ela ficou de repouso 9 meses. Quando faltava 2 semanas, eu trouxe ela para Itapeva, de São Paulo, para ganhar nenê. Nasceu a Caroline e veio com 9 dias depois, veio a falecer. Nessa época, minha esposa teve um pré-eclâmpsia, foi complicado. Então, a gente teve assim uma fase terrível no início, terrível. Depois, não descobria o problema. E vai. Um dia, conversando com um amigo lá na empresa que eu trabalhava, ele falou, doutora, tal, ela já tratou de caso semelhante e descobriu. E eu falei para minha esposa, vai consultar com ela. Quando ela foi consultar, essa médica descobriu que a minha esposa tinha o colo do útero aberto. Então, o que acontece? A criança sempre viria prematura, porque o colo era aberto e não abria. Então, bom, e logo em seguida que descobriu isso, e ela ficou grávida. E daí nós fomos procurar o médico falou, olha, precisamos fazer o seguinte, com 3 meses de gravidez, precisa costurar, fazer uma operação e costurar o útero. E eu não garanto que eu faça essa operação e você não tenha uma rejeição e perca a criança. Agora, se não fizer a operação, você também pode perder. Uma decisão muito difícil. Sim, difícil. O que nós fizemos? Bom, vamos fazer a operação. Aí fizemos a operação, tal, graças a Deus foi tudo bem, deu tudo certinho. Aí nasceu a primeira filha, que é a Camila. Nossa, aí todo aquele sofrimento que você tem na vida, ele desaparece, né? Fala, poxa, sou pai. E tivemos a Camila. E aí, logo em seguida, ela ficou grávida da Alessandra. A diferença é 1 ano e 2 meses das duas. Aí foi aquela, e agora? O que fazer? Como fazer? O médico falou, tem que fazer a mesma coisa. Costurar e ficar de repouso. Oh, meu Deus do céu. Bom, aí, graças a Deus, a mãe da minha esposa pôde ficar com a gente e ela ficou. Só que da segunda vez, o colo do útero prendeu, não soltava mais, não dilatava, mesmo cortando, não dilatava. Aí o médico pegou e fez a operação nela, né, fez a laqueadura e tal, e aí tivemos a Alessandra também, uma filha maravilhosa, e graças a Deus tivemos assim as duas. É muito bom ser pai, é maravilhoso, né? Já a gente volta com mais um pouco de Joana Locatelli. A vida brota e é pulsante. Cada suspiro é a esperança de encontrar a luz do mundo. Por tua mão fechada em medos, abre-se em concha agora. Está em suas mãos o destino de muitas pessoas. Doe órgãos. E como foi o começo da sua vida no mercado de trabalho? Mercado de trabalho. Você sabe que todo jovem, quando ele se prepara, ou se forma, ou busca alguma alternativa de sobrevivência, subsistência, ele é bastante expectativa. Então, tem gente, ou você escolhe aquilo que você gosta de fazer, ou você escolhe aquilo que você precisa fazer para sobreviver. Eu tive a oportunidade, logo que eu me formei no Minas, procurar aquilo que eu lutei, que seria trabalhar na área de metalurgia. E eu
fui procurar trabalho, né? Procurando trabalho, e encontrei em São Paulo, onde uma empresa me admitiu, onde eu pude trabalhar. Trabalhei por 2 anos nessa empresa, fazendo estágio e depois, posteriormente, sendo funcionário. Foi um local onde eu me realizei muito, porque você chega de uma escola preparado teoricamente, e você entra para uma prática. Fazendo aquilo que você gosta, você deslancha muito. Então, eu tinha assim uma empresa, a empresa que era fabricante de tubulação para petróleo, para água, peças especiais. Era uma empresa que, de repente, eu comandava toda a empresa. Você acaba tendo acesso a tudo porque você tem muita vontade. Você tem muitos conflitos, às vezes, de interesses, né? Mas como estudante, como estagiário e como começando a minha vida profissional, eu achei que foi de muita valia. Aprendi muito, né? E depois me transferi para uma outra empresa, em São Caetano, onde aí se trabalhava bem menos e ganhava bem mais, né? Aí passei a ganhar 4 vezes o que eu ganhava, então aí... Mas a primeira empresa foi um preparo muito bom. Então eu achei que foi muito bom. A minha época, trabalhei por 13 anos em São Paulo, trabalhei na capital e trabalhei no ABC, né? Então foi muito bom, muito gostoso, assim, o início da minha vida profissional. E quando você chegou em Itapeva, como que foi? Então, Pipo, em 1991, o Collor de Mello entrou na presidência e tomou o dinheiro de todo mundo. Eu estava em ascensão naquela época. Eu tinha uma empresa de vendas de produtos magnéticos e eu trabalhava numa empresa também. Quando o Collor entrou, ele me deixou com 50 e fez eu devolver toda a mercadoria que eu tinha. A empresa também entrou em dificuldade, a empresa que eu trabalhava. E aí ela precisava dispensar um pessoal e adequar um outro pessoal, profissionais, em outras unidades, em Pindamonhangaba. Era o nosso caso. E aí eu fui convidado para ir para Pindamonhangaba para trabalhar lá. Mas eu sempre pensei, poxa, eu sempre quis vir para Itapeva. Eu sempre quis ir morar no interior, onde foi a minha infância, onde foi a minha vida foi construída. Falei, quer saber de uma coisa? Eu pedi para que eles me dispensassem e vim embora para Itapeva. Vindo embora para Itapeva, eu cheguei, o que eu vou fazer? O Collor tomou todo o dinheiro. Eu não sabia o que fazer, eu fui vender chinelo. Eu vendia um chinelo especial, um chinelo magnético, chinelo de palmilhas. Porque eu vendia os produtos antes, são os produtos de alto valor. É um colchão magnético que hoje custa em torno de 4, 5 mil reais. Então eu fui vender chinelo a 20, hoje na proporção a 20 reais. E aí eu e minha esposa começamos a vender chinelo e nós começamos a vender o chinelo e começamos a ter vendedores. Então nós tínhamos chegamos a ter 52 vendedores conosco na região, porque a gente ia nas escolas. E aí em 1992 eu resolvi montar um centro de distribuição, uma lojinha aqui na rua Professor João Santana, para que os nossos vendedores viessem buscar o chinelo. E aí, felizmente, o que aconteceu? Os vendedores iam vender e o pessoal descobriu a nossa loja. E eles falaram, mas tem a loja agora. E aí, foi, nossa, eu pensei em fazer uma coisa e não deu certo. O que eu fiz? Eu aluguei um ponto ali na Coronel Crescêncio e falei, bom, vou para o centro agora, porque eu estava retirado, então vou para o centro para ver se a gente melhora aí o faturamento. E o que aconteceu? Eu tinha uma loja aberta, e eu ficava lá, eu conseguia ficar lá, eu lia um livro de 400 páginas, mais ou menos, em 2 dias, para você ter uma ideia. Mas era bom, você estava se instruindo. E aí o que aconteceu? O pessoal vinha e procurava outros chinelos, outros tipos de calçado. E eu falei, interessante. Então, quando eu ia para São Paulo para comprar os chinelos magnéticos, eu comprava um chinelo Rider, eu comprava um outro tipo de chinelo e trazia. E começou a acontecer a venda de calçados. Começou a acontecer. Eu tinha uma residência em Santo André
E daí, na época, eu vendi a minha residência e comprei ali onde eu fiquei quase 20 anos com a minha loja, na Coronel Crescêncio. E ali foi acontecendo o chinelo, né? Foi acontecendo. Depois de nós nos preparamos, claro, fomos nos preparando ao longo do tempo, e aí conseguimos vir para o calçadão. Faz 1 ano e meio atrás, conseguimos vir para... Mas nós nos estruturamos ali na Rua Coronel Crescêncio com calçados. Porque não basta você hoje montar uma loja e falar, vou montar uma loja, se você não tem as marcas, se você não tem os fornecedores que te fornecem o produto. Hoje nós temos 50 marcas de produtos para montar uma loja. Né? Então nós viemos para o calçadão preparado. E graças a Deus ali a gente tem levado sorte, porque o Marinho, que era do lado, parou com o tipo de produto e nós encontramos o espaço ali e graças a Deus estamos aí, estamos bem. Eu sou presidente do Sindicato do Comércio Varejista, né? Eu represento a categoria do comércio varejista. Por quê? Porque eu acho que a categoria tem que ser representada por alguém que está no dia a dia, que sente o problema, que corre atrás dos problemas. Para quê? Para realmente defender com qualidade, com excelência a sua categoria. Porque se tem alguém que está no Sindicato do Comércio que não conhece, que tem uma loja, tem um bar, por exemplo, não vai defender o comércio varejista de calçado, de roupa e similares. Então, a gente tem que saber hoje até cuidar dessa área. Então, a gente cuida também com muito carinho do Sindicato do Comércio e, graças a Deus, tem caminhado tudo bem. E como presidente do Sincomércio, qual que é a maior dificuldade que você encontrou quando você entrou ali? O Sincomércio eu tive algumas dificuldades, sim. Eu entrei, o Sincomércio ele não tinha, assim, identidade, né? Ele era confundido muito com o Sindicato dos Empregados e nós tivemos dificuldades financeiras ali no começo. Desde 2000 que nós estamos ali na labuta e nós encontramos dificuldades financeiras ali muito altas e que chegou um tempo que eu falei, o que eu estou fazendo aqui, né? Não preciso estar aqui, eu tenho que estar cuidando dos meus negócios. Então eu passei 4 anos para sanear a dívida do Sindicato do Comércio e depois desses 4 anos nós conseguimos ir recuperando nome, credibilidade. E hoje o Sincomércio tem uma sede, ele tem um terreno ao lado do Rotary, ele tem carro próprio, ele tem uma estrutura hoje muito boa para o próprio empresário procurar ele e sentir que está sendo bem cuidado. Estamos trazendo o SENAC, se Deus quiser, estamos fazendo os acertos para trazer o SENAC nos próximos 2 anos aí, que vai oferecer aí cursos, 70% dos cursos que o SENAC promove para o comércio de forma gratuita. Então, graças a Deus, estamos aí até 2013, final de 2013 é o nosso mandato. Se tiver alguma pessoa habilitada e capacitada para dar continuidade nesse trabalho, eu acho que é por aí que nós temos que pensar. Que nós não podemos deixar uma entidade que hoje, que antes não representava nada, hoje representa alguma coisa, a vir sofrer danos de ordem de credibilidade. Então, essa é a nossa proposta. E para quem não conhece o Sincomércio, o que ele oferece para um comerciante que está montando agora, para poder se afiliar? O que o Sincomércio está oferecendo para o comerciante de Itapeva? Tá. Primeiro, o empresário, quando ele vai montar a empresa dele, a primeira coisa, ele precisa, ele obrigatoriamente tem que passar pelo Sindicato do Comércio, porque nós temos um posto da JUSESP. Ou seja, toda empresa que é aberta, toda empresa que é fechada, toda empresa que precisa de registro, toda empresa, a vida dela precisa passar. Ele vai ao contador e muitas vezes ele, só porque tem dinheiro, abre a empresa, o que não é o correto. Ele tem que ir no contador, saber realmente o que vai se fazer. Nós temos parceria com o SEBRAE, que dá todo um suporte da demanda, do que ele vai aplicar, se é conveniente ou não é. O SEBRAE é um órgão parceiro do Sincomércio, FEComércio. O presidente, inclusive, do SEBRAE, que é o presidente Abra, ele é o presidente da FEComércio também há muito tempo, que é o nosso presidente do segmento Sincomércio. Então, o empresário precisa primeiro, ele tem que ele pode ir até o SEBRAE,
que seria o primeiro passo. O Sebrae dá todas as coordenadas para ele. Ele vai ao contador junto com o Sincomércio, que nós trabalhamos em parceria, contador Sincomércio, e o Sincomércio pode dar todo o auxílio para ele. Por quê? Quem negocia a convenção coletiva de trabalho, quem é legítimo para isso, é o Sincomércio. Então, o Sincomércio, os Sincomerciários, que é dos empregados, é quem senta à mesa para estabelecer horários de trabalho, benefícios aos empregados, benefícios aos empresários, ajuste da situação da empresa se ela está irregular. Então, os dois órgãos que são habilitados para isso são os dois sindicatos, dos empregados e do patronal, Sincomércio e Sincomerciários. Então, o Sincomércio tem toda uma estrutura para oferecer para que o empresário vá até ele lá e saia bem informado. Jona, muito obrigado por ter vindo aqui até nossos estúdios, né, de estar conhecendo um pouco mais da sua vida, né, de estar conhecendo um pouco mais de quem é Jona Locatelli. Eu que agradeço, Pipo, agradeço a Deus em primeiro lugar, porque é Ele que nos dá força, Ele que nos capacita, Ele que dirige os nossos passos. Então nós agradecemos a Ele, agradecemos a você, a equipe aí do TV News, né, para essa entrevista, e queremos nos colocar à disposição, porque nós estamos aqui, eu acho que a nossa missão é servir para alguma coisa, né? Servir ao próximo, servir aqueles que realmente de bom grado, que é o bem da nossa cidade, que é o bem de Itapeva e que é o bem um do outro. Muito obrigado. Jona, obrigado eu. Obrigado. Voltamos com mais um Olho no Olho a qualquer momento.